Olá pessoal, bom dia. Vamos dar início a mais uma semana e nós vamos trabalhar então a parte de língua portuguesa, semanas 11 e 12, tá? Então nós vamos ler um texto aqui que está falando sobre 1º de maio, né, que foi o dia do trabalho. Então vamos ler? Deixa eu ver aqui, vocês acompanharam. Comemorado no dia 1º de maio, o Dia do Trabalho é uma data comemorativa internacional dedicada aos trabalhadores. Neste dia, celebramos suas conquistas ao longo da história e a valorização de todas as profissões. Bom, esse aqui é um pequeno texto. E aí nós temos algumas questões sobre o texto, né? Com base na leitura do texto, responda em seu caderno. Primeiro, o que comemoramos no dia 1º de maio? A. Dia do Índio. B. Dia do Trabalho. C. Carnaval. Número 2. O texto que você leu é A. Uma receita. B. Um poema. C. Um texto informativo. D. Uma cantiga. Número 3. Qual é o mês que comemoramos o Dia do Trabalho? A. Maio. B. Junho. C. Abril. Número 4. Escreva o nome de duas profissões que você conhece. Então, duas profissões que você conhece, tá? E você vai registrar aí. Número 5. Você já pensou na profissão que mais gosta? Ou a profissão que gostaria de ter quando crescer? Escreva o nome dela e desenhe no seu caderno. Então, aquela profissão que você gosta, de repente um bombeiro, um policial, um enfermeiro, um médico. E aí você vai fazer um desenho sobre essa profissão, tá bom? Número 6. Escreva apenas o nome correto da imagem no seu caderno. Então, nós temos o que aqui? Isso aqui é um médico, né? Um doutor. Então, a letra A, professora. B, médico ou bombeiro? Já acabei falando, né? E aí nós vamos para a imagem número 2. Nós temos um rapaz com uma luneta, né? Algo para poder ver maior, as coisas pequenas. E aí é o que? A, B, detetive, cozinheiro ou pintor? Aí você vai marcar o nome ou escrever o nomezinho no caderno, tá? Número 7. Retire do banco de palavras o nome das ferramentas de trabalho de cada profissão e escreva no seu caderno. Então nós temos aqui o quê? Um professor, olha, ele está com quadro, né? O quadro verde que escreve. Nós temos o pintor, olha, ele está subindo numa escada, pintando uma parede, e o cozinheiro, ele está com seu fogão e uma panela no fogo, né? E aí nós temos aqui nós temos os objetos, né, as ferramentas que são de cada profissão. E aí você vai, por exemplo, o professor. O que o professor ele usa no seu dia a dia para o trabalho? O que ele usa? Obviamente nós usamos livros. O que mais que nós usamos, né, na sala de aula? Aí você vai marcar aí as outras opções, tá? Assim mesmo o pintor e o cozinheiro. Número 8. O doceiro é aquele que fabrica doces. Escreva em seu caderno apenas os nomes de doces que você encontrar. Então nós temos aqui a mocinha, né, com alguns doces. Aí nós temos bolo, macarrão, bombom, pirulito, coxinha e brigadeiro. A pergunta está falando que é apenas doce, tá? Só doces. Então nós temos outras comidas aqui que não é doce também, que é salgado, tá? Então, mas está pedindo que é para marcar só, para encontrar só os doces, tá? Número 9. Observe a palavra abaixo e responda as perguntas. Aí nós temos aqui doce, né? Doce. Letra A. Quantas letras tem a palavra? A palavra o que? Doce. Quantas letras tem? Então nós vamos contar. D1, O2, C3 e E4. Então a palavra doce tem 4 letras, ok? E aí pergunta a letra B. Quais são as vogais?
As vogais que nós já passamos para vocês, algumas atividades, alguns exercícios, as vogais é A, E, I, O, U. Essas são as vogais. As outras letras do alfabeto são consoantes, tá? Ó, quais são as consoantes? Então, se eu já falei para vocês as vogais, que é A, E, I, O, U, as outras letras do alfabeto são as consoantes, tá? D. Qual é a letra inicial da palavra doce? Ela inicia com que letra? Você vai escrever aqui. Escreva uma palavra que comece com a letra D. Então você vai escrever qualquer palavra, objeto que comece com a letra D, tá bom? 10. Deixa eu subir aqui um pouco. Com base no quadro, escreva no seu caderno as palavras que se iniciam com as sílabas em destaque. Quais são as sílabas? Da, de, de, dó e do. Então as palavras que começam com da, nós já temos a primeira aqui, ó. Dado. Dado começa com da. Palavras que começam com D. Então nós já temos aqui, ó, dedo. OK? Palavras que começam com di. Então nós já temos aqui, ó, dinheiro. E palavras que começam com du, duende. OK? E com dó não fiz ainda. E com dó nós temos dói. OK? Ou doce. E aí vocês irão ver as demais palavras também e vão fazer essa separação com da, com de, com di, com dó e com do. Todas as palavras, tá? Faz uma coluninha aí, põe da. Aí você põe todas as palavras com da. A outra coluna com D, põe todas as palavras com D, com di, põe todas as palavras com di, com dó, todas as palavras com dó e com do, a mesma coisa. Número 11. Copie no seu caderno apenas as palavras que tenham 4 letras da atividade anterior. Qual a atividade anterior? Essa que nós estamos falando aqui, ó. Palavras que tenham 4 letras. Então, dado tem 4 letras. Aí você vai ver as outras também, todas elas que tiverem 4 letras, você irá copiar no seu caderno, tá? Número 12. Forme palavras com as sílabas abaixo e escreva em seu caderno. Da com ma, fica dama. Da com tá, fica data. E aí você vai formar palavras com de mais dal, fica dedal. Aí você vai formar palavras, tá? Esses aqui são os exemplos. Os exemplos não, são as palavras mesmo que a gente está formando ali. Número 13 diz assim, ó, procure no caça-palavras o nome dos instrumentos de trabalho do cabeleireiro e depois escreva em seu caderno. Então, a cabeleireira, ela usa tesoura, escova, secador, espelho e pente. Então, vocês vão procurar aqui nesse caça-palavras. Eu já de cara já encontrei um, né? Tá muito fácil. As palavras ali relacionadas aos objetos, tá bom? Vai ser rapidinho vocês fazerem. 14. Leia as palavras do quadro com a ajuda de um responsável. Então, eu estou fazendo o vídeo, obviamente, já vou fazer a leitura para vocês, né? Então, nós temos aqui, ó, profissões. Médico, pintor, músico, padeiro, cantor, policial, dentista, faxineiro, professor, faxineiro, motorista e jornalista. Então essas são as profissões que estão aqui no quadro. E aí diz assim, ó, com base nas palavras do quadro, responda no seu caderno. Ou na folha, caso se você já tiver essa folha, ou a folha desta atividade, já pode responder na folha mesmo, né? Letra A. Quais são as profissões que começam com a letra M? Então, você vai voltar aqui nas profissões. Ó, todas as profissões começam com a letra M. Então, de cara, já vi aqui médico. Aí, você vai ver as outras profissões que tiver com a letra M e vai colocar aqui, tá? Quais são as que começam com a letra P? Profissões com a letra P.
Então nós temos aqui, ó, tem pintor. Além do pintor, tem mais profissões com a letra P aí, né? Qual palavra aparece escrita 2 vezes? Tem uma palavrinha ali, uma profissão que eu falei 2 vezes, né, ao ler, que está escrita, né? E letra D, qual das profissões do quadro você mais se interessou? E faça um desenho para representá-la. Então, dessas profissões aqui, qual delas você mais gostou, você mais se interessou? E aí você vai fazer um pequeno desenho sobre ela, tá? Agora nós vamos falar sobre a ponte do saber, né? Então também tá fácil, tá escrito assim, ó. Número 1, escreva em seu caderno as palavras completando com as vogais faltantes, né? Eu falei lá em cima quais são as vogais, que é A, E, I, O, U. Então nós temos aqui um balde, então falta a letra a vogal A e a vogal E, balde. Aqui nós temos uma banana e você vai ver as vogais que estão faltando e vão encaixá-las ali. Aqui também, vamos ver o desenho, tá bem fácil para vocês, e a letra D também. Número 2. Escreva as letras do alfabeto no seu caderno e responda o que é pedido. Então nós temos aqui o nosso alfabeto, né? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Escreva a letra que vem antes do M. Aqui está o M. Que vem antes, não, que vem depois do M, né? Escreva a letra que vem depois da letra M. Então, depois da letra M vem, essa aqui é a vizinha dela, ó. Aí você vai colocar. Escreva a última letra do alfabeto. Nós terminamos em que letra? Aí você vai colocar, que é a última letra. Letra C. Qual é a letra que vem antes do quê? D. Quantas letras tem o alfabeto? Aí você vai contar as letras lá e vai colocar quantas tem. Quais são as vogais? Qual é a letra inicial da palavra boca? Boca começa com que letra? Qual é a primeira letra do seu nome? O seu nome começa com que letra? E qual é a última letra do nome do seu professor? Se for meu aluno, o meu nome é Givanildo. Então a primeira letra do meu nome é... Entendeu? Se for outro professor, aí você tem que colocar o nome, a primeira inicial do nome do seu professor. Número 3. Fale o nome dos desenhos e veja quantas vezes você abre a boca para pronunciá-los. Cada pedacinho da palavra é uma sílaba. Registre no seu caderno uma bolinha para cada sílaba e a sua quantidade. Então nós já temos aqui, ó, veja um exemplo. Então nós já temos o desenho do batom. Quantas vezes eu abro a boca para falar batom? Batom. 2, né? Então fiz 2 bolinhas e coloquei 2. Aí nós vamos ver, ó. Bolo. Quantas vezes eu falei? Boneca. Quantas vezes eu falei? E aí você também vai fazer esse exercício, tá? Bexiga. Ok? E aí vocês irão registrar, fazer o desenho das bolinhas e colocar o número que elas representam, tá? Essa aqui é a atividade, então, de língua portuguesa desta semana. Lembrando que nós iremos trabalhar, né, cada dia uma parte, para não ficar muita coisa. Mas eu já fiz a leitura já completa, caso vocês já podem, tiver acesso à internet, aí já podem ir dando uma olhada e já ir estudando também, tá bom? Que todos tenham um ótimo início de semana. E qualquer dúvida, né, é só entrar em contato com o seu professor, estou à sua disposição. Se não for eu, também outro professor da sua sala, você entra em contato com ele que ele vai estar te orientando melhor, tá bom? Forte abraço, fiquem todos com Deus.